Oi, gente, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Fabiana e no vídeo de hoje vim trazer um vlog de produção de dois personagens que eu nunca tinha feito, né? Que são personagens inéditos que eu criei desde o comecinho. E vou trazer aqui, vou falar aqui sobre alguns conceitos aí de você personalizar um amigurumi do zero, né? Sem ter muita perspectiva de quanto você vai gastar, o quanto isso pode ser ruim na hora de pegar uma encomenda, e por isso eu trouxe esse assunto aqui hoje. Vou falar um pouco para vocês sobre um erro que eu cometi na hora de precificar, né, esses dois amigurumis, e vou explicar um pouco do motivo, não que eu queira justificar, né, o meu erro, mas eu vou explicar um pouco do motivo pelo qual eu cometi esse erro aí na hora de precificar. E vou perguntar aí para você também se isso acontece com você. Quero saber, né, se isso acontece com você que está vendo aqui o canal. Então, se você não está inscrito ainda, já se inscreve no meu canal, deixa o seu like, clica aí no coraçãozinho, deixa um comentário se você puder. Isso ajuda bastante o canal a crescer e, consequentemente, levar esse conteúdo para mais pessoas, tá? Normalmente os vídeos que eu posto aqui no canal são vídeos de passo a passo e tutoriais aqui dos amigurumis que eu faço. Porém, eu também gosto de trazer vlogs, né, onde eu falo sobre produções que eu faço, como que tipo de olhar eu costumo ter na hora de criar um amigurumi, detalhes de como eu produzo esses amigurumis, né? Então eu gosto de trazer vlogs falando sobre esse tipo de assunto, tá? Então esse Pokémon que você está vendo aqui, eu vou até colocar a fotinha dele, do Pokémon mesmo, do desenho, para você ver e me dizer se ficou parecido depois, né, que eu vou mostrar ele lá no finalzinho desse vídeo, como ele ficou. Aqui ele ainda não tá terminado, né, tá só com os olhinhos aqui, mas ainda tem alguns bordados para fazer e terminar de costurar essas patas também, tá? E agora eu vou mostrar um pouquinho aqui de outra encomenda que eu fiz um pouquinho antes desse Pokémon, que foi do Woody e do Senhor Cabeças de Batata, que foi assim uma das encomendas que eu mais amei fazer. Foi um dos personagens que eu mais gostei do resultado, sabe? Embora tenha sido a primeira vez que eu fiz essa cabecinha quadrada, né, do Woody. Eu gostei muito, muito, muito do resultado, principalmente do Senhor Cabeças de Batata. Eu achei que ele ficou muito parecido, gente. Quando eu pensei em fazer, né, quando eu recebi a encomenda, eu fiquei pensando, gente, como que eu vou fazer? Mas aí fui buscar alguns desenhos de referências, né, na internet. A princípio o cliente tinha me mandado uma foto de outro amigurumi, mas aí eu expliquei para ele que eu não costumo fazer amigurumis idênticos, né, a outros amigurumis que eu receba foto. Na verdade, eu acho que eu já até tinha mostrado o Woody aqui num outro vlog, né, no vlog anterior. Não tenho muita certeza. Porém, eu resolvi trazer ele de novo aqui junto com esse vlog desse Pokémon, porque o assunto tá ali bem relacionado, né? Eles foram duas encomendas que eu peguei consecutivas, assim, que foi uma atrás da outra que eu fiz, né? Então isso também gerou um certo cansaço excessivo em mim, porque foram duas peças grandes e bem detalhadas, né? Como você pode ver aí o resultado desse Pokémon, que gente, eu não consigo pronunciar o nome, então por isso que eu tô falando assim. Então, assim, o que acontece? São Pokémons, são amigurumis que foram muito detalhados, né? E também grandes. Esse Pokémon aqui, ele ficou com 28 centímetros e o Woody também ficou com 28 centímetros. A princípio era para ficar com 30, mas como vocês sabem, né, é muito difícil, assim, no caso, a técnica que eu uso para criar os meus amigurumis, às vezes eu acabo tendo essa margem de erro aí de 2
1 ou 2 centímetros, né? Então, sempre procuro explicar isso para o cliente, né? Que pode dar essa divergência, mas eu passo o orçamento de acordo, prevendo essa margem, né? Eu já explico isso para o cliente antes. O que acontece aqui, qual que foi o meu erro aqui na precificação desses dois amigurumis? É que eu nunca havia feito amigurumis destes personagens e neste tamanho, entendeu? E para mim, uma das maiores dificuldades que eu tenho na hora de precificar é quando eu não tenho essa perspectiva, né, de quanto eu vou gastar. Eu nunca fiz o amigurumi, né? Então eu tenho que considerar muito o meu golpe de vista, né? Eu não tenho assim estimativas concretas, né, que são anotações que eu faço de todo amigurumi que eu faço. Eu costumo fazer algumas anotações que me direcionam a saber quanto eu posso cobrar desse amigurumi depois, né, certo? Só que assim, quando a gente nunca fez, a gente tem essa dificuldade, né? É um pouco complicado, porque a gente tem que acabar confiando no nosso golpe de vista. E no caso né, desses dois aqui, o meu golpe de vista falhou e falhou bastante, porque... E aí, o que acontece? Entra aquela questão do jogo de cintura que a gente precisa ter na hora de precificar. Porque, embora, né, quando eu olho pro personagem que o cliente quer que eu faça, eu já consigo ter uma dimensão ali de mais ou menos o quanto eu vou gastar. Eu consigo, assim, através de outros trabalhos que eu já fiz que são parecidos, eu consigo calcular aí uma previsão mais ou menos próxima daquilo que eu vou gastar. Mas se você que está assistindo aí cria também amigurumis, você vai concordar. Provavelmente você vai concordar comigo que essa projeção que a gente faz é muito vaga, né? Então, quando o cliente fala para mim, olha, eu quero que você faça, no caso desse Pokémon, o que aconteceu aí que eu errei na precificação? Porque eu considerei mais o tamanho de comprimento, mas eu não considerei que ele era um amigurumi gordinho, né, e cheio e com muitos detalhes, muitas costuras, né, porque eu fiz várias pecinhas, entendeu? Esse casco dele, por exemplo, foram várias pecinhas que eu costurei e formei uma, né? Então, assim, eu não previ na hora de calcular ali o preço para cliente, eu não consegui prever que eu gastaria esse tempo, sabe? Que eu não consegui ali, na hora de fazer o orçamento, eu procuro sempre pensar em todos os caminhos que eu vou usar para criar esse amigurumi. Mesmo assim, nesse caso aqui, eu não consegui projetar o tempo que eu gastaria para fazer em cada peça, que são peças grandes, né? E um amigurumi bem trabalhoso, com bastante detalhe. Então eu gastei, digamos assim, que quase que o dobro de tempo que eu estava imaginando que eu gastaria, entendeu? Nele. Eu imaginei que eu faria ele em 2 dias, na verdade eu fiz ele em 4 ou até mais. Porque eu já comecei a ficar tão estressada que eu não consegui nem marcar, assim, exatamente o tempo, né? Eu tenho essa dificuldade de marcar exatamente o tempo que eu gasto produzindo o amigurumi. Então, assim, quando a gente pega encomenda, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Considerem toda a proporção do amigurumi. Por exemplo, esse caso aqui, né? Se você pegar o desenho, você vai perceber que se você fizer ele maior, não tem como você fazer ele mais magrinho, né? Só esticar o tamanho. Você tem que também crescer ele para os lados, né? Você tem que acompanhar ali a proporção da largura do seu amigurumi, tem que acompanhar a altura que ele está, né? Que o cliente pede. Então, por conta aí desses erros que eu cometi, não foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, porque eu costumo realmente criar todos os amigurumis que eu faço. É muito difícil fazer através de receita de outras artesãs, porque como eu trabalho, como eu faço aula, né, e faço encomenda, então meu tempo é curtíssimo, né? Se eu fizer através de outras receitas, eu sinto que eu perco mais tempo, entendeu? Então é mais por conta disso. Mas assim, eu vou começar assim também a rever a forma de fazer, de aceitar as encomendas e a forma de calcular. Por exemplo, quando for esse tipo de amigurumi, que for um amigurumi maior, né, mais gordinho, que eu observe ali de cara que é um amigurumi mais, que vai demandar mais tempo, eu preciso
Nem que eu tenha que falar para cliente, porque eu sou um pouco afobada. Quando o cliente me manda mensagem, já quero né, resolver tudo ali. Só que às vezes, não, às vezes a gente tem que realmente pensar um pouco mais qual que vai ser ali o gasto de tempo que eu vou ter com essa peça, né? Inclusive a complexidade da técnica que você usa ali para criar o seu amigurumi, a complexidade das costuras, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de calcular o preço, entendeu? Então, por isso que é muito importante que a gente sempre procure deixar bem claro isso para o nosso cliente, né? Então, eu creio que tudo está relacionado ali com o jogo de cintura mesmo que você tem que ter na hora de passar o orçamento. Então, uma dica que eu dou, né, para você que tem esse mesmo problema que eu, que é algo que eu vou começar a fazer a partir de agora, é que dependendo da complexidade do amigurumi, eu vou falar para o cliente, olha, esse tamanho de amigurumi com esse formato, com essas proporções, eu nunca fiz. Então não tem como eu te passar um orçamento agora. Eu vou te passar um orçamento aproximado e dependendo do tempo que eu gastar para desenvolver a receita e o amigurumi, aí sim eu vou dar o orçamento final. Então, por exemplo, no caso desse amigurumi aqui, vamos supor que eu estivesse recebendo a encomenda dele agora. Eu deveria ter falado para a minha cliente, olha, Amanda, esse tamanho de cliente de amigurumi eu ainda não fiz, então ele vai ficar aproximadamente R$ 150, um exemplo. Porém, ele pode ficar mais ou pode ficar menos. Vai depender do tempo que eu levar para desenvolver a receita e o amigurumi e o tempo, aliás, e a complexidade das técnicas que eu precisar usar para desenvolver ele e o material que eu vou usar. Então, assim, é algo que tem que ficar muito claro, né, na hora que você faz ali o primeiro contato. E é claro, eu sei que consequentemente, eu vou acabar perdendo um cliente ou outro que venha fazer o orçamento comigo e que seja, assim, aquele cliente mais, digamos assim, sistemático, que já quer saber o valor logo de cara. Mas eu preciso ter essa ser franca nesse ponto com o meu cliente, porque para que eu também não saia prejudicada, não de repente não aconteça isso, né, de fazer um orçamento e depois perceber que eu devia ter cobrado, né, bem mais, que eu gastaria o dobro do tempo que eu imaginei, né, no começo. Então é um pouco complexo, até por isso que eu tenho ainda aí em mente de mudar um pouco a minha estratégia de vendas, né, dos amigurumis e começar a usar uma outra estratégia. Mas essa estratégia eu vou explicar para vocês aí futuramente em vlogs futuros, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado, agradeço você que assistiu até aqui. Se quiser me deixar alguma dúvida aí, algum comentário, alguma sugestão, algum pedido de passo a passo tutorial, é só fazer um comentário aí, tá bom? Fique com Deus e até a próxima!